muito bem-vindos ao 28º episódio da nossa série de 30 devocionais combatendo a ansiedade. Durante 30 dias você tem recebido ferramentas bíblicas para te ajudar no combate à ansiedade, para que você possa combater a ansiedade e prevalecer em nome de Jesus. Se você não assistiu nenhum dos nossos devocionais, clica aqui nesse link, assista e com certeza será uma bênção para você em nome de Jesus. O título do devocional de hoje é Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Mas antes de continuarmos, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações. Assim você vai ficar ligado a tudo que é postado aqui no nosso canal e também de compartilhar esse vídeo. Compartilhe para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e também abençoadas em nome de Jesus. O texto que eu vou ler está lá no livro de Romanos, no capítulo 4, a partir do verso 18. Eu vou ler na versão revista e atualizada. A Bíblia diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Alguns anos atrás eu vi uma explicação muito interessante sobre a diferença de dois verbos, de dois termos que muitos os têm por sinônimos: o verbo ouvir e o verbo escutar. Apesar de muitos usarem essas palavras como se fossem sinônimos, elas são diferentes. O verbo ouvir se relaciona com o sentido da audição. E muitas vezes independe daquilo que você escolhe, da sua decisão. Você pode estar num ambiente e acontecer um barulho e você vai ouvir aquele barulho por causa do seu sentido da audição. Já o verbo escutar, ele se relaciona com uma cognição. O verbo escutar implica que você colocou a sua atenção num barulho, num ruído, numa voz. E você processou aquela informação e se preparou para comunicar, se preparou para dar uma resposta. O verbo escutar implica que você está processando aquela informação. Por isso que o título desse devocional é tão importante para o servo do Senhor e é tão importante no combate à ansiedade. A Bíblia nos ensina que no mundo há muitas vozes, muitas vezes você vai ouvir muitas coisas. O inimigo vai fazer de tudo para roubar a sua atenção, mas a Bíblia nos ensina a sermos seletivos naquilo que iremos escutar. Se lembre, você pode ouvir de tudo, mas selecione o que você vai escutar. Você pode ouvir de tudo, mas escute a voz de Deus. Abraão estava vivendo numa situação extremamente difícil. Já tinha mais de 100 anos de idade, tinha recebido uma promessa que seria pai, sua mulher também já estava aí na melhor idade, era 10 anos só mais nova que ele. E a promessa era que daquele casal viria um filho e ele seria um filho da promessa. Naturalmente falando, tinha muitas vozes contra eles. Naturalmente falando, tinha muitas vozes, muitos ruídos, dizendo que a promessa não seria cumprida. A Bíblia fala que Abraão não negou o problema, negar o problema não vai resolvê-lo. Pelo contrário, você tem que reconhecer o problema. Ele levou em conta que seu corpo estava amortecido, ele levou em conta que havia muitas vozes, mas ele selecionou a quem ele iria escutar. A Bíblia nos ensina que aquilo que nós escutamos é muito importante. A fé vem do escutar, a fé vem do ouvir da palavra de Deus. O termo aqui se refere à atenção, se refere mais ao termo escutar. Em outras palavras, aquilo que você escuta vai gerar fé ou não no seu coração. Pode edificar a sua fé, pode gerar fé, como pode minar a sua fé, pode roubar a sua fé e gerar incredulidade no seu coração. A Bíblia fala que Abraão levou em conta que o seu corpo estava amortecido. Ele reconheceu o problema, que Sara já estava na melhor idade, que humanamente falando era impossível, mas ele tinha recebido a promessa. E tem uma expressão ali que para mim faz toda a diferença e nos equipa e nos ajuda no combate à ansiedade. A Bíblia fala que levando em conta que o seu corpo estava amortecido.
tendo muitas vozes, ouvindo muitos ruídos que poderiam levar ele a desanimar, a se enfraquecer. A Bíblia fala que ele se fortaleceu dando glória a Deus. Sabe como Abraão se fortaleceu? Sabe como Abraão se manteve de pé, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a todas aquelas vozes dizendo que não seria possível, que não iria acontecer, que ele estava fadado a experimentar aquilo, mesmo ouvindo todos aqueles barulhos que gerariam ansiedade no coração de muita gente? Sabe como ele se fortaleceu? Sabe como ele permaneceu em pé? Sabe como ele permaneceu com fé? Ele deu glória a Deus. Interessante a tradução do termo glória no original. O Novo Testamento foi escrito no grego. A palavra que é usada no grego é a palavra doxa, que é uma tradução do termo no hebraico, que é o termo kabod. Os dois termos que são traduzidos no português e em outras línguas como glória, no original eles significam a palavra peso, literalmente peso. Peso, importância, atenção. Em outras palavras, em meio a todos aqueles ruídos, em todos aqueles barulhos que lhe causariam ansiedade, sabe qual voz que Abraão decidiu escutar? Sabe qual voz que Abraão decidiu dar importância, peso, atenção? A voz de Deus. Você quer combater a ansiedade de uma maneira eficaz? Você quer vencer a ansiedade? No meio a todos esses barulhos que você está ouvindo, escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. É um processo intencional, não é natural. Muitas vezes você vai ter que parar, você vai ter que descansar. Lembra do devocional de ontem? E você vai ter que colocar os olhos no Senhor e escutar a Deus. Você vai ter que escutar a voz de Deus, dê peso às promessas do Senhor. Não despreze o problema, não negue o problema, mas dê peso, importância à voz do Senhor. Isso vai fortalecer a sua fé, isso vai aliviar a ansiedade, isso vai levar você mais perto do cumprimento do propósito, do milagre que você tanto espera. Eu gosto de uma versão da palavra de Deus que é chamada A Mensagem, que é quase que uma paráfrase com a linguagem atual, com a linguagem de hoje, das versões originais. Eu quero ler o verso 20 da tradução A Mensagem. Ele diz o seguinte: não foi reticente sobre a promessa de Deus, com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa de Deus e se fortaleceu. Escutar a Deus é mergulhar nas promessas de Deus. Escutar a Deus é meditar nas promessas do Senhor, é ruminar na palavra do Senhor, é escutar, é dar atenção, é dar peso à voz do Senhor. Isso vai te ajudar a combater a ansiedade e a prevalecer em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e, acima de tudo, clica aí nessa setinha para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus.